noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Louvado seja o nosso Deus. A voz não está 100%, mas eu estou feliz de nessa noite juntos louvarmos ao Senhor, adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade. E vamos meditar nesta noite, dando sequência à série Maturidade Espiritual, na segunda carta de Pedro, a qual eu quero convidar a amada igreja a que abra no capítulo de número 2. Que Deus abençoe também você, meu irmão, minha irmã, amigo, amiga que nos acompanha pelo canal do YouTube da nossa igreja, através da transmissão deste culto. Que a palavra do Senhor também fale ao seu coração. E a nós, queridos irmãos e irmãs, que tenhamos ouvidos e corações atentos à instrução do Senhor. Eu já começo afirmando a vocês que a mensagem dessa noite, dando sequência à série Maturidade Espiritual, é um alerta para nós. E não é a primeira vez que a amada igreja do Jardim Verônia recebe este alerta. Outros pregadores já fizeram esse alerta, mas a palavra de Deus é extremamente atual. E vez por outra, nós precisamos tratar do assunto que vamos meditar nessa noite a partir deste capítulo. O capítulo é extenso, eu não farei inicialmente a leitura dele todo, nós leremos inicialmente apenas os 3 primeiros versos, e à medida em que formos avançando na exposição deste capítulo, eu vou anunciando à igreja a leitura dos próximos versículos. Mas peço que você deixe a sua Bíblia aberta durante toda a mensagem em 2 Pedro, no capítulo de número 2. Assim nos diz a palavra do Senhor: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Vamos orar mais uma vez. Senhor, que o Senhor use a minha vida como lhe aprouver nessa noite mais uma vez. Que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, rocha minha e Deus meu. Que o Senhor nos ilumine com teu Santo Espírito, que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã que está aqui nessa noite, aqueles que nos acompanham pela transmissão também. Fala ao nosso coração nesse texto que trará para nós alertas, avisos dos tempos difíceis que estamos atravessando. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Se você está acompanhando essa série, você já percebeu que Pedro, melhor dizendo, ele está preocupado com os destinatários dessa sua segunda carta, com a questão do falso ensino, dos falsos mestres, das heresias que são pregadas e estão sendo colocadas muitas vezes de forma sorrateira entre a igreja. O capítulo 1, que nós fizemos a exposição em 2 partes, eu pregando no primeiro domingo, nosso irmão Anderson no domingo passado, mostra primeiramente que todas as coisas que nós necessitamos para o nosso crescimento espiritual, o Senhor já nos deu. Não te falta nada para você servir a Deus com integridade, com inteireza de coração. Nós vimos também na mensagem que o irmão Anderson pregou na semana passada, de que Pedro, ele está meio que se despedindo dos irmãos. Ele diz: olha, em breve eu vou partir desse tabernáculo, mas enquanto eu estiver aqui, eu vou me empenhar a instruir vocês, a alertar vocês dos perigos, das ameaças que vocês estão sofrendo. E aí ele traz para nós uma coisa linda,
que eu considero apoiado pelo texto de 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, que diz que toda a escritura é inspirada por Deus, ele fala para nós que aquilo que nós pregamos, aquilo que nós ensinamos, não veio de fábulas humanas, não é lenda, não é conto, é verdade, porque homens movidos pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. Então termina o capítulo 1, dando essa informação para nós. Eu e você temos a palavra revelada, inspirada, infalível, inerrante para a nossa edificação. Mas o capítulo 2 inicia dizendo assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Pedro está primeiro fazendo menção aos falsos profetas do Antigo Testamento. Havia os verdadeiros profetas, homens que falavam da parte de Deus, homens como Isaías, homens como Jeremias, homens como Ezequiel, homens como Amós, como Obadias, como Malaquias, homens chamados para o ministério profético, mas existiam também os falsos profetas. Sabe uma coisa que sempre me chamou a atenção, igreja, com relação aos falsos profetas do Antigo Testamento? Olha o absurdo. O povo já estava no cativeiro. O povo já tinha sido levado para o cativeiro babilônico, e Deus tinha deixado claro que o tempo do cativeiro seria quanto mesmo? 70 anos. Irmãos, pasmem. Lá na Babilônia, no meio do povo que já estava no exílio, levantaram-se falsos profetas. E sabe o que eles estavam pregando? Olha, daqui 2 aninhos a gente volta. Daqui 2 aninhos o Senhor vai restaurar a nossa sorte. O Senhor vai voltar e vai nos levar de volta para a nossa casa. Então, gente, não fiquem preocupados. Agora imagine você naquela condição, cativo, longe da sua terra, aí de repente começa a passar pessoas por você dizendo assim: recebi uma mensagem da parte de Deus, daqui 2 anos nós vamos voltar para casa. Você vai falar: opa, que bom, então vai passar rápido. Mas aí Deus teve que levantar o profeta Jeremias, e Deus, através do profeta Jeremias, enviou uma carta para os cativos que estavam na Babilônia. E sabe o que a carta dizia? Vocês vão passar aí 70 anos. Portanto, construam casas, trabalhem, plantem, casam-se, porque vocês não vão voltar para casa daqui 2 anos. Então sempre, amada igreja, tivemos o profeta fiel, o profeta que foi chamado pelo Senhor, mas sempre tivemos os falsos profetas. Há quem diga que esse foi um dos maiores perigos da era do Antigo Testamento para o povo. O desvio que esses homens, que se autodenominavam profetas, aí nós podemos afirmar aqui 2 coisas que eles eram. Eles eram falsos profetas e eles pregavam uma mensagem falsa. Aliás, uma coisa leva a outra. Eles eram mensageiros mentirosos. Eles falavam muitas vezes paz, quando Deus não estava falando que era paz. Mas agora Pedro, fazendo essa ligação, e daqui a pouco ele vai voltar ao Antigo Testamento, Pedro fala que assim como naquela época os falsos profetas estavam no meio do povo, agora ele está falando para aquele povo destinatário dessa segunda carta, também que é o mesmo da primeira carta, mas essa palavra ultrapassa os séculos e chega até nós nessa noite. Essa mensagem também é para nós. Este alerta não era apenas para aquele primeiro povo. Inicialmente, sim, essa carta foi encaminhada aos irmãos da dispersão. Ela foi um texto para ser instruído e lido em todas as igrejas, mas para nós também. E ele diz: assim também haverá entre vós falsos mestres. E eu vou olhando esse texto mostrar para vocês como esses falsos mestres se apresentam e o que eles gostavam de fazer. Aí mesmo, no versículo 2, no versículo 1 ainda, nós temos algumas informações. Primeiramente,
a mensagem, o que eles estavam fazendo no meio do povo, introduzindo, e aí diz assim, dissimuladamente. O que é uma pessoa dissimulada, irmãos? É uma pessoa falsa, mentirosa. Alguém que é capaz até de pegar uma Bíblia, ler um texto da palavra e de forma dissimulada, torcer a palavra, retirar a palavra do seu contexto e ensinar com intenção maligna no coração heresias. Ele está falando aqui então que esses introduziriam dissimuladamente, e olha, Pedro não economizou, ele disse assim, heresias destruidoras, para não ficar nenhuma sombra de dúvida do perigo que uma heresia tem. E já foi dito isso aqui em aulas de escola dominical, em palestras, em outras mensagens, que lamentavelmente de onde surgem as heresias? De onde elas vêm? Lá do mundo? Será que existe algum prédio no mundo onde todos os hereges estão lá produzindo material herético? Pode até ser que exista isso, mas infelizmente a heresia nasce dentro da igreja, de pessoas às vezes que estão entre nós. A heresia nasce na igreja, no meio do povo de Deus. Mas nós não devemos ficar tão preocupados a princípio com isso, porque os verdadeiros também o Senhor conhece. A palavra de Deus diz que Deus conhece os seus, e Deus tem sempre o seu remanescente fiel. Louvado seja Deus, não é mérito nosso, nem da minha pessoa por ser o atual pastor, e nem dos pastores que já passaram por aqui, mas a palavra de Deus tem sido pregada fielmente nessa igreja desde a sua fundação. Desde quando ela começou no primeiro culto dentro de uma casa, até os dias atuais. Mas ai de nós, ai de mim, se não pregar a palavra de Deus fielmente diante de vocês dessa igreja. Esses homens estão então com um propósito de introduzirem heresias destruidoras, a ponto de, olha só a que ponto chega essa heresia que eles estão querendo pregar, a ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Antes que você talvez pense assim, mas pastor, como pode uma pessoa que experimenta a obra redentora de Jesus, de uma hora para outra voltar-se contra o Senhor e pregar coisas tão terríveis assim? Se eu disser que é possível alguém que está na luz, redimido, transformado, voltar para o estado de trevas que ele vivia antes, eu vou criar um grande problema aqui. E eu vou abrir um grande pretexto para uma heresia. Então eu tenho que fazer uma afirmação dura a vocês. Embora eles estavam na igreja, embora eles estavam no meio do povo de Deus, eles nunca foram de Jesus. São falsos. Então, irmãos, nós devemos tomar muito cuidado. Tem muita gente por aí chamando Jesus de Senhor. Mas Jesus já avisou a gente, lá em Mateus capítulo 7, quando ele está encerrando o Sermão do Monte, ele disse assim, nos últimos dias, vão aparecer pessoas dizendo assim, Senhor, em teu nome nós pregamos, expulsamos demônios, fizemos isso e aquilo. E o que é que Jesus vai falar para esse grupo de pessoas? Eu não te conheço. Mas como assim, Senhor? Como o Senhor não me conhece? Ele falou, eu não te conheço, apartai-vos de mim. Então, amada igreja, não se iludam. O Senhor conhece o seu povo, mas também conhece o falso mentiroso. Pode ser que o falso e o mentiroso nos engane por algum tempo, mas nunca enganará a Deus. Nunca. E se você for bom de Bíblia, se você for um homem maduro, uma mulher madura, você perceberá os ventos de doutrina contrários à amada igreja. Agora, se você for uma pessoa fraca, uma pessoa maleável, eu estou falando agora à luz da Bíblia, ou seja, alguém que não domina as Escrituras, alguém que não sabe mais do que o Salmo 23 decorado, você será uma presa fácil para um falso pregador. Eu disse isso, não me lembro se foi ainda este ano ou o ano passado, mas tem uma coisa que me preocupa muito como pastor.
Eu tenho a oportunidade de pregar nessa igreja praticamente quase todos os domingos. E de ministrar a palavra de Deus a você. Mas durante a semana, quem é que pastoreia você? De que fonte você está usando? Onde é que você está aprendendo a Bíblia durante a semana? Porque a gente vive hoje num mundo muito plural, o mundo da comunicação. E tem gente, eu não estou falando só especificamente da nossa igreja aqui no Verônia, no meio evangélico como um todo, que as pessoas estão bebendo água de tudo quanto é lugar. A internet, então, é um campo vasto, e tem gente que não filtra. Tem gente que é capaz de receber uma mensagem que é uma verdadeira heresia, ele não percebe que é uma heresia e ele ainda compartilha. Ele ainda manda para outros, porque ele não sabe o que está escrito na Bíblia. A Bíblia vai dizer, que isso, meu irmão? Isso não é de Deus, não. Ou seja, se você é bom de Bíblia, se você é maduro, você não vai espalhar mentira, porque você vai dizer, isso aqui não é de Deus, não. Em outro sentido, o que é que nós temos que aprender? Nós somos crentes bereanos. O que é crente bereano? Quando Paulo estava pregando lá em Bereia, era Paulo, não era Gilberto, não. Paulo, o que os crentes de Bereia faziam? Conferiam. Vamos lá nas Escrituras. Vamos ver se ele está pregando fielmente a palavra de Deus. Irmãos, os falsos mestres querem trazer mentiras a ponto de renegarem o Senhor. Mas não parem, não. Eles têm práticas libertinas. Práticas libertinas, o que significa isso? Eles agem sem pudor. Não é liberalidade para servir, alegria de servir, não. É liberalidade no sentido pior da expressão que você possa interpretar. São homens imorais. Eu não falo isso com alegria, porque isso é muito sério. A Bíblia diz que aquele que pensa que está em pé, veja que não caia. Mas há muitas pessoas ocupando púlpitos de igrejas pelo Brasil todo, que têm uma vida imoral, que têm coragem de abrir a Bíblia e pregar no domingo à noite na igreja, mas durante a semana estão nas boates da vida, com as suas amantes, e as igrejas estão lotadas, e as pessoas estão quase que dizendo, esse é o homem de Deus, cada vez mais ficando ricas e milionárias, e você não precisa se preocupar que eu não vou falar o nome de nenhum deles aqui, mas você sabe, se você acompanha o que tem acontecido no cenário evangélico, pessoas que estão arrancando a lã da ovelha, mas não estão alimentando a ovelha, pessoas que estão torcendo a palavra de Deus com palavras macias, com palavras gostosas de ouvir, que massageiam o nosso ego, mas que não confrontam o homem com o seu pecado, porque isso está fora de moda. Não pode pregar pecado na igreja, pastor, não faça isso, os bancos vão ficar vazios, pastor. Se o senhor começar a pregar contra o pecado, anunciando que as coisas não podem ser como as pessoas acham que é, a igreja vai esvaziar. Bom, irmão, se isso acontecer, é cumprimento da palavra. O profeta Isaías, quando ele foi chamado por Deus, se alguém fosse medir o resultado do ministério de Isaías, diria assim, foi um profeta fracassado. Ninguém ouviu Isaías. Ninguém ouvia Isaías, mas no entanto ele pregou, profetizou, depois da visão que ele recebeu do Senhor. Então percebam, irmãos, práticas libertinas. E o texto continua aí no verso 2, e eu vou entrar no 3 agora. E por causa deles será infamado o caminho da verdade. É uma pena dizer isso, irmãos. É claro que a igreja está sendo edificada pelo Senhor Jesus, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, mas muita coisa tem machucado e tem infamado o nome de Jesus, o bom nome do Evangelho de Jesus nessa terra, por causa desses falsos mestres. Por isso que eu disse logo na introdução, antes mesmo de ler o texto nessa igreja, nessa noite, a mensagem de hoje é um alerta. De que fonte você está bebendo, meu irmão? De que fonte você está bebendo, minha irmã? Pastor, é que durante a semana eu preciso me alimentar.
Eu gosto de ouvir pregações, eu gosto de assistir programas evangélicos, eu gosto de ler as devocionais, eu gosto de escutar louvores, eu também. Mas se você precisar de uma orientação pastoral do que você deve ouvir, do que você deve ler, do que você deve assistir, pode me procurar. Pastor, eu não sei. Eu entro lá na internet e eu começo a ver, deve ser lindo. E eu vou bebendo, você pode estar comendo veneno e não água. E aí, muitas vezes, numa classe de escola dominical, num estudo bíblico, você pode dizer alguma coisa que você diz: meu irmão, onde você aprendeu isso? Eu nunca ensinei esses princípios na igreja, você não aprendeu comigo isso. Eu assisti um pregador na internet e ele ensinou. Mas quem é o seu pastor? Quem é que é responsável pela sua alma? É o pregador da televisão? Da internet? Primeira coisa, irmãos, conselho número 1, se não for o conselho número 0, leia a Bíblia. É aqui a fonte. É aqui que você vai crescer espiritualmente. E quando você quiser ter certeza se um pregador, conhecido ou não, estiver pregando em qualquer meio de comunicação, se ele é um pregador fiel, ele precisa estar dentro da palavra. E a palavra precisa estar dentro dele. Porque, irmãos, nós não podemos nos acostumar com as coisas que vão surgindo, e as pessoas começam a falar dos escândalos, e a gente diz: é assim mesmo, pastor, fim dos tempos, tempos difíceis. É verdade, mas já que é assim, vamos fechar as portas da igreja e não vamos mais anunciar as boas novas do evangelho, não vamos denunciar o pecado, não vamos denunciar o falso ensino, é isso, irmãos? Não, nós temos que gritar, ainda que isso nos custe a vida. Mas nós temos que chamar o pecado de pecado. E de dizer para aqueles que estão de forma inadvertida, usando a Bíblia, pregando por pretexto, pregando mentira, desviando pessoas do reto caminho, que elas vão se acertar com Deus. Não ficarão impunes. Às vezes a gente acha assim: pastor, vai nada, vão de vento em polpa. Ficarão mais ricas, mais famosas, acumularão mais bens, o seu império vai continuar crescendo. Eu sei, é possível, mas um dia o Senhor vai voltar e Ele vai mostrar para nós a diferença entre aquele que serve a Ele e aquele que não o serve. E sabe por onde que o juízo de Deus vai começar, irmãos? Sabe aonde? Aqui, na igreja. O Senhor vai começar o seu juízo na sua casa, na igreja. Não sou eu, não é você que vai separar o joio do trigo. Não faça isso, porque você pode cometer injustiça. Mas é claro que se você sabe que alguém está pregando erroneamente a palavra, que não está ensinando o reto ensino, você tem que se desviar dessa pessoa. Se Deus te der a oportunidade, confronte essa pessoa em amor, mas confronte. Diz: meu irmão, você está me ensinando é pecado, isso é heresia. E eu não posso andar com você, ter comunhão com você, você tendo um pensamento assim. Mas para você fazer isso, você tem que conhecer a Bíblia, senão você vai também embarcar numa furada, porque você não vai ter argumento. Você precisa ser bom de Bíblia, bom de doutrina e bom de teologia. Nesse sentido, a teologia faz um bem muito bom para nós. Por isso que a nossa igreja preza por uma boa escola dominical, por um ensino doutrinário e bíblico, para você ficar atento a tudo isso. Mas não basta só isso, irmãos. O versículo 3 diz que eles são movidos por quê? Por avareza. Não se iluda. Falam bonito. Até técnica de comunicação tem, vocês sabiam, irmãos? Existe um curso para pregador enganar a igreja. Pasmem. Eu estudei com uma pessoa que dizia que na denominação que ele fazia parte, ele tinha meta financeira para cobrir, igual o gerente de banco. Se esse mês eu não bater a meta, eles vão me mandar para uma congregação lá no fim do mundo. Se eu quiser ser promovido para uma igreja maior, eu tenho que bater a meta e surpreender o líder da nossa denominação. Senão, eles vão me mandar para uma igrejinha lá no meio da comunidade, porque eu não bati a meta.
E não ouvi isso de boca de terceiros, eu presenciei isso casualmente. Eu recebi um CD uma vez de uma rádio evangélica de São Paulo e fui buscar, ganhei. E fui numa segunda-feira. E quando eu estou ali retirando o meu CD, estava correndo uma reunião de bispos. E aí era a hora do coffee break. E a pessoa falava assim: quem ele pensa que é? Não deu para bater a meta. Não deu. Eu fiz de tudo, eu só faltei plantar bananeira no púlpito para fazer a igreja dar mais oferta, mas não deu. E ele está exigindo o que eu não posso dar. É esse tipo de igreja que está por aí. Vocês sabiam que tem igreja em São Paulo que o carro blindado de cofre, acaba aquele carro que carrega dinheiro, carro blindado, a Brinks, protege, vai na porta da igreja buscar o dinheiro da igreja. Por que isso, irmãos? Porque o texto vai dizer aqui no capítulo, versículo 3, que eles são movidos por avareza, e o que é que eles vão fazer? Comércio. Comércio. Você não é visto como uma ovelha de Jesus, mas como um consumidor em potencial. É como se pudéssemos olhar aqui e falar: não estou vendo vocês, eu estou vendo cifra, dinheiro. Quanto que ele tem, o quanto ela tem, o quanto ele tem. Eu preciso tirar esse dinheiro do bolso. Palavras macias. E ele vai falar ainda que vão ser com palavras fictícias. Palavras fabricadas, escolhidas a dedos. Fala assim que você vai entrar, vai pegar ele no ponto fraco. As pessoas estão desesperadas. As pessoas precisam de uma palavra. As pessoas precisam de uma palavra carinhosa, amorosa. Vai falando macio que eu vou abrindo o bolso deles. Vocês acham que eu estou exagerando? Vocês acham que eu vi isso em algum outro lugar que não seja no nosso país? E Pedro avisou isso há quanto tempo atrás? Há quase 2000 anos. Você leu a pastoral do boletim hoje? Tempos difíceis. Os pais que estiveram ontem aqui, tratando de um outro assunto, sabem que tempos difíceis que nós estamos passando. Irmãos, os falsos mestres já estão entre nós há muito tempo. Mas eles acham que vão passar ileso? O que vocês acham? Vão passar ileso, não vai acontecer nada, ninguém me pega, eu sou bom. Olha o que o texto vai nos falar, a partir do verso 4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-a posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos, e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, segundo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Agora volta a falar dos adjetivos desses falsos mestres. Aqui diz que eles andam em imundas paixões, que eles são atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Só vai piorando. Então o que é que Deus está falando pela boca de Pedro para os primeiros destinatários dessa carta e para nós nessa noite? Que Deus já mostrou que Ele vai visitar a terra com juízo. E Ele já fez isso na história. Vamos lembrar um pouquinho daquilo que você sabe da rebelião que houve no céu. Que ousadia dos anjos, não? Satanás, Lúcifer, usurpou, ou pelo menos tentou usurpar o trono de Deus. Quis dar um golpe de estado celestial.
mas ele se deu mal. Ele foi expulso e todos aqueles que estavam subordinados a eles foram expulsos. Os anjos foram expulsos de lá dos céus e se tornaram na terra demônios. E quem acha que o inferno é o quartel-general do diabo está redondamente enganado, porque o inferno quem criou foi Deus, para o diabo e os seus anjos, e todos aqueles que vão viver condenados. E depois ele vai pegar o inferno e vai jogar no lago de fogo e enxofre. Então esse negócio que a gente quer dividir, não, o céu é o trono de Deus e o diabo está lá no inferno, mandando as ordens, ele não está no inferno ainda. Que foi que Deus perguntou para Satanás e ele respondeu para Jó, lá no texto de Jó: de onde você está vindo? De passear na terra e rodeá-la. Ele sabe que ele já é um derrotado. Ele sabe que o Senhor já esmagou a cabeça da serpente, mas ainda vai ser aniquilado com o sopro da boca do nosso Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e o anticristo, o falso profeta, as bestas, tudo isso vai desaparecer, porque o mensageiro, o cavaleiro do cavalo branco vai vencer. Nós fazemos parte de um time mais que vencedor. E o tempo do dilúvio, irmãos, que tem gente que fica achando: pastor, o senhor crê no dilúvio global? Porque tem gente que acha que o dilúvio foi uma coisinha só localizada. Irmãos, eu creio que o Jardim Verônia nem existia na época, ficou debaixo d'água nos dias do dilúvio. E os maiores picos e maiores montanhas da terra ficaram todos submersos. Mas Deus é fiel e guarda os seus. Ele preservou uma família. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. E ele disse lá no Éden ainda para Adão e Eva: um dia vai nascer um homem de uma mulher e vai esmagar a cabeça da serpente. Então ele destrói tudo, mas preserva uma família, que vai começar de novo a genealogia para chegar até Jesus. Vocês já ouviram falar de Sodoma e Gomorra? Vivemos há alguns dias atrás aí essa festa terrível que o nosso Brasil cedia, infelizmente. Diz que lá em Sodoma e Gomorra era muito pior. A coisa era feia. Talvez não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Mas eles eram tão imorais, tão imorais, tão imorais, que quando os anjos entraram na casa de Ló, os homens cercaram a casa de Ló e falaram que eles queriam ter experiência sexual, sabe com quem? Com os anjos. Ló, até no seu desespero, quis oferecer as próprias filhas. Falou: não, eu vou entregar minhas filhas virgens. Não, mulher a gente não quer não. A gente já fez todo tipo de experiência sexual, com animal, homem com homem, mulher com mulher. A gente nunca fez com esses seres que entraram aí dentro da sua casa. Mas Deus cegou e eles não acharam a porta. Por isso que Sodoma e Gomorra foi varrido do planeta Terra. Não tem Sodoma e Gomorra mais. Você acha? Não tem Sodoma e Gomorra. Sumiu. Então esses homens que estão por aí ensinando falsamente, achando que ninguém me pega, eu sou esperto, se prepare, porque você vai cair na mão do Deus vivo. Você vai cair na mão do Deus vivo. Sobretudo aqueles que estão desviando as pessoas humildes, as pessoas simples do reto caminho. É por isso que nós temos que pregar a verdade, irmãos. Por isso que nós temos que entrar no território inimigo. E o pasme, às vezes o território inimigo vai ser até o território evangélico. E tirar pessoas do erro, pessoas que estão sendo mal enganadas, pessoas que estão sendo ludibriadas. Pessoas que às vezes até com a melhor das boas intenções falam: não, mas eu estou obedecendo o meu líder, ele falou que eu tenho que fazer um sacrifício, que eu tenho que fazer um voto, que eu tenho que dar tudo. E muitas pessoas estão vivendo verdadeiras heresias nessa área, por exemplo, da teologia da prosperidade. Só que esses homens são imundos, são atrevidos, são arrogantes, não respeitam autoridade nenhuma. Mas o texto diz que assim como aconteceu nos dias de Noé, assim como aconteceu nos dias lá de Ló, Sodoma e Gomorra, eles não ficarão impunes. Esses homens se vendem, como aconteceu com Labão, com Balaão, melhor dizendo. E vocês vão percebendo então, irmãos, que esse capítulo 2 é um alerta para a igreja. Foi um alerta para aqueles irmãos e é para nós nessa noite. Porque eu volto a ler o que está lá no capítulo 2, verso 1.
eles introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição, e muitos seguirão as suas práticas libertinas. Tem coisas que é preferível nem mencionar aqui do púlpito, porque são vergonhosas, mas que a mídia divulga. Fala, ó, pastor, ó, missionário, missionária, ó, líder daquela denominação. Eu falo isso até com tristeza, não vou citar o nome, mas na década de 80, nós estávamos fazendo um discipulado com um senhor na cidade de Muriaé. Eu tinha 17 anos, e fizemos um mutirão na cidade, e fizemos uma pesquisa religiosa, e depois da pesquisa religiosa nós fizemos um estudo, e 4 noites nós fizemos um discipulado no Evangelho de João. Estávamos dentro de uma casa, e quando chegamos naquela casa, o homem que estava estudando a Bíblia conosco, ele falou assim: eu não vou receber mais vocês. Por quê? E eu já sabia o que ele ia falar, mas por que aconteceu alguma coisa? Aconteceu. O senhor não assistiu o Fantástico ontem, não? Eu falei, o que aconteceu? Estou falando de 1987. Aquele pastor famoso dos Estados Unidos. Eu assisti o programa dele todas as manhãs. Eu não saía para o trabalho sem assistir a pregação dele. Como ele teve coragem de fazer aquilo? Eu não quero mais saber desse Jesus que vocês estão me ensinando. Porque aquele irmão caiu no pecado. E a mídia na época fez questão de pegar o seu nome, jogar na lama e pisar. Esse irmão foi restaurado. Pediu perdão para Deus, para sua esposa, para a família e para a igreja. Ele nunca mais foi o mesmo, mas ele prega o evangelho até hoje, já é um ancião. Mas certamente, muitas pessoas celebraram essa queda naquele dia. Por isso que muitas vezes pessoas estão sofrendo, irmãos, e nós não podemos nos calar. Se eu não me engano, peço licença para falar, acho que foi até o próprio irmão Paulo que compartilhou conosco, que viu uma pessoa pregando o evangelho em praça pública ou numa rua, pregando heresia. Aí a gente faz o quê? Como bom presbiteriano, ó, heresia, ó, heresia. Só que a gente não prega. A gente não vai lá e faz o que ele está fazendo. Então, se ele está pregando mentira, vamos lá na rua para pregar a verdade. A gente não faz isso. A gente só sabe apontar. Lembram da carta que foi escrita à igreja de Éfeso? Vocês de longe percebem o falso profeta. Vocês odeiam as obras dos nicolaítas. Ok, será que a igreja só tem que ter um para-raio aqui, um radar que vai detectar a quilômetros e quilômetros, está chegando uma doutrina aí, uma heresia melhor dizendo, está chegando aí uma coisa terrível. Mas nós temos que ter 2 coisas como igreja. A igreja defende a sua fé, a igreja também avança com a sua fé. E muitas vezes a gente só está na retaguarda, só se defendendo. Mas que você já prestou atenção, quando você está revestido da armadura de Deus, que tem uma arma lá na armadura de Deus. Aliás, é a única de ataque. Você tem todo o revestimento para se proteger das astutas ciladas do diabo. Mas aí você recebe uma arma chamada espada. Para você pregar. Para você dizer, isso aí não é de Deus não. Os falsos mestres já estão entre nós. Eu vou pular um pouquinho aqui e vou para o versículo 17. E a partir daqui, há um paralelo com a carta de Judas. Judas, a última carta lá antes de Apocalipse. Eu não vou ler hoje, mas queria dar essa tarefa para você. Leia Judas, porque Judas estava querendo falar da fé, da comunhão, mas ele foi impedido. Ele falou, eu tive que parar para alertar vocês. Então, aquilo que está lá escrito em Judas tem tudo a ver com o que está aqui no versículo 17 em diante. Esses tais, os falsos mestres, são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção.
pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Olha só que coisa terrível. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado, e com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. É repugnante o que eu vou falar, mas você já viu um cachorro comendo o próprio vômito? É estranho, né? Mas o cachorro come. Se ele passar mal, ele vai comer mato. É uma forma que ele tem de provocar o vômito. Aí ele vomita. Depois ele esquece que aquilo era vômito, ele vai lá e come. Terrível, não, irmãos? Talvez você fale assim: ai, pastor, eu vou comprar uma porquinha, eu vou pôr um lacinho nela, eu vou deixá-la cheirosinha, eu vou passar shampoozinho, eu vou passar creme, ela vai ser rosinha, que nem aquele filme que passou na televisão há muitos anos atrás. Mas se você deixar um dia a porta aberta, e chover, e formar uma pocinha de água na porta da sua casa, pode ter certeza que ela vai lá, porque está no instinto dela, e ela vai se alegrar rolando naquela água. Se for com lama, então melhor ainda. Ela vai dizer: agora eu estou tomando meu verdadeiro banho, porque eu sou porca. Parece uma coisa absurda dizer isso, mas aqueles que estão entre nós, mas que não professam, ou até professam com a boca, com os lábios apenas, mas não com o coração, que estão no caminho do Senhor, mas que estão desvirtuando, que estão enganando, que estão vivendo uma vida difamatória, eles estão agindo assim, como se eles tivessem vomitado e agora vão lá e comem do próprio vômito. A mensagem dessa noite é um alerta. Quem é o seu pastor durante a semana? Que tipo de literatura você está lendo, meu irmão? Pastor, eu não faço ideia. O senhor pode me indicar um bom livro? Não só um, mas vários. Seus professores de escola dominical podem fazer isso. Cuidado para você não estar bebendo veneno, pensando que é água. Ah, pastor, mas é tão bonitinho. Vocês terem uma ideia, está acontecendo uma coisa aí no Brasil agora, tem gente aí acordando de madrugada para ouvir um pregador. 3.000 pessoas. Ele fala bem. E as pessoas estão falando: eu acho que ele está certo. Vai ler a Bíblia, meu irmão. Vai ler a Bíblia, minha irmã. Vai se aperfeiçoar na palavra de Deus para você perceber que às vezes as heresias elas vêm com uma roupagem nova, mas nada mais, nada menos são do que as velhas e antigas heresias. Elas só vão mudando, sabe? Mudou o laço, colocou um laço com uma cor diferente para chamar a sua atenção, mas na final das contas é tudo para um engodo, para te enganar. Mas como nós somos de Jesus, como nós somos a igreja da palavra, você pode falar: não, aqui não. Eu percebo logo. Mas quanto mais você for maduro na fé, quanto mais você experimentar da verdadeira maturidade espiritual, porque você já recebeu tudo para a sua vida, porque você tem a revelação completa, e homens inspirados por Deus, movidos pelo Espírito Santo, pregaram essa palavra e ela chegou até nós. O nosso papel agora é pregar essa palavra, a verdadeira palavra. E estarmos alertas, sim, contra os perigos, os falsos profetas. E eu estou sendo muito sério o que eu vou dizer agora mais uma vez, pela última vez nessa noite. Que fonte que você está bebendo durante a semana? Eu não estou proibindo você de ouvir pregação no rádio, de você ficar pesquisando pregadores na internet, mas, meu irmão, tenha mais critério. Minha irmã, tenha mais critério. Se você não entendeu uma mensagem que você assistiu na pregação, não mande para frente, porque você pode estar disseminando uma heresia. Liga para o seu pastor, liga para o seu presbítero,
Fale com o seminarista, com o seu professor. Fala assim: olha, mandaram essa mensagem aqui para mim, é até bonitinha, mas eu não estou entendendo. Tem alguma base bíblica? Tudo que você receber, chamado evangélico hoje, que você tem que ir para cá, ó, conferir. Está na palavra? E mesmo assim, cuidado para você não pegar um versículo isolado, como muitos fazem. Não, irmãos, é a palavra de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Porque os dias são maus. Mas é nesta palavra que nós somos abençoados, alimentados, alicerçados, instruídos. E é esta palavra que está nos alertando nessa noite. Os falsos mestres já estão entre nós. E quando eu digo entre nós, eu estou falando do povo evangélico, o povo de Deus. Mas não se preocupem. Viva o evangelho. Faça a diferença. Porque um dia o Senhor vai separar o joio do trigo. Assim como um dia esse mundo estava entesourado para a chuva, para o dilúvio, esse mundo já está entesourado. Para quê? Para o fogo. Não precisa ter medo desse fogo não, viu? Se você está nos caminhos do Senhor, você não deve temer. Mas cuidado com a sutileza desses homens que falam macio, que falam bonito, mas que são verdadeiros. Parece até um contraponto que eu vou dizer. Como ele é verdadeiro? Não é nada de verdadeiro, mas são falsos profetas, falsos mestres. Estão pregando mentiras do inferno, e enganando, se possível, até os próprios eleitos de Deus. Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude a perceber isso e a combatermos isso com a pregação do Evangelho, porque aqui está a espada do Espírito, a palavra de Deus. Você maneja bem a palavra? Você usa bem essa espada? Você medita nesse livro aqui? Você estuda esse livro? Você devora esse livro? Quanto mais Bíblia no seu coração e na sua mente, mais você estará preparado para enfrentar essas mentiras que têm vindo por aí. A Deus toda a honra e toda a glória. Porque ainda que tudo isso esteja acontecendo, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.